Hoje eu vou contar como é a festa tradicional de aniversário na Holanda. Primeira vez que eu participei de uma festa de aniversário assim bem tradicional no sentido daquela festinha que no Brasil a gente faria em casa, só pra ali meia dúzia de familiares, uma coisa bem íntima. Foi em 2018, pro aniversário do meu namorado, e nessa época eu não entendia assim uma palavra em holandês, mas eu não entendia nada, mas é nada mesmo, nenhuma palavra. Foi acho que a primeira vez que eu vim pra Groningen, segunda vez que eu vim pra Holanda, então realmente eu não entendia nada. Aqui eles comemoram o aniversário no pub, com os amigos, ou até faz uma festa um pouco maior, chama mais gente. Mas eles também têm o hábito de fazer uma festinha em casa, só para os familiares, uma coisa mais íntima. E aí quando eles fazem isso é o mais assim, o jeito mais tradicional da festa holandesa. E o meu namorado me chamou para vir no aniversário dele. Eu vim e não sabia o que eu ia encontrar pela frente, né? E aí, de repente, a primeira coisa assim que eu já achei esquisito é que todo mundo chegou junto. E na época eu não sabia, né, que aqui, se você marcar um negócio às 5 da tarde, as pessoas vão chegar às 5 da tarde. Elas vão chegar às 5 e meia, elas vão chegar às 6 horas. Elas vão chegar às 5 da tarde. Logo, chega todo mundo junto. E aí chegou aquele monte de tio e tia dele, porque era só os tios e as tias dele que vieram. Aliás, que foram convidados, que essa é outra coisa que eu achei meio esquisita. Não tinha nenhum primo, prima, só vem os tios. Que acho que também a relação familiar deles aqui, dos holandeses, de uma maneira geral, também é um pouco mais distante do que a gente está acostumado no Brasil. Mas enfim, chegou todo mundo junto, aquela coisa, e eles chegavam e fazia, meio que formou uma fila, assim, porque eles chegavam, cumprimentavam o meu namorado, cumprimentavam a mãe dele, cumprimentavam o pai dele, tipo, dando a mão, né? Não tinha corona nessa época, e me cumprimentavam. Só que quando eles chegavam pra mim, eles falavam uma coisa que eu não entendia, porque eu não entendia nada. E eu não sabia o que eles estavam falando. Também não fui preparada para isso, não sabia o que esperar. Foi uma coisa assim, acho que os dois, né, despreparados, porque meu namorado também não, na época não pensou. A gente tava assim, razoavelmente recente no relacionamento. Então ele também não pensou que deveria ter uma diferença de como o aniversário num lugar no outro, o que as pessoas iam falar. Então eu fiquei ali, as pessoas chegavam, me davam a mão, eu dava a mão, cumprimentava, falava alguma coisa e eu sorria porque eu não tinha ideia do que eles estavam falando. E aí eu ficava pensando, meu Deus, será que eles estão falando, será que isso é o nome deles, estão chegando e falando o nome deles, tipo, oi, sou fulano? Eu acho, eu não lembro mais, mas eu acho que alguma vez eu respondi assim, ah, é Aline, sou I am Aline em inglês, porque eu não sabia nem falar holandês. Eu não lembro direito, mas não duvido que eu tenha respondido o meu nome. Depois eu fiquei pensando, será que eles estão falando tipo prazer em conhecer? O que será que eu tenho que falar? Será que eu respondo meu nome? Será que eu respondo obrigado? Será que o que eu respondo? Olha, só depois, muito depois, que eu fui descobrir que o que eles estavam falando era refeliciterd. Refeliciterd quer dizer parabéns. Só que aqui quando tem um aniversário, que nem numa situação dessa, eles não falam parabéns só para o aniversariante, como é no Brasil. Eles falam parabéns para todo mundo que tá na festa, principalmente as pessoas mais diretas, como o pai, a mãe e eu. Então eles estavam chegando, dando a mão, refeliciterd, dando parabéns, inclusive para mim, e eu não sabia. Eu achava que eles estavam falando o nome deles, que eles estavam falando prazer em conhecer, a primeira vez que eu conheci essa turma toda. E, enfim, devo ter pago algum mico aí nessa história, mas já não lembro mais, porque eu de verdade, aquele monte de gente chegando, todo mundo falando comigo, eu não entendendo nada. Aí depois disso, todo mundo sentou, que eles sentam em roda, né? Faz tipo uma roda, fica todo mundo sentado, a festa inteira. E daí, o que eles fizeram? Abriram a caixa, pegaram o bolo, que já vem cortado. E aí eles compram assim, convidaram 10 pessoas, compram um bolo com 10 pedaços de bolo, já vem cortado. E aí começaram a servir o bolo e perguntar, vocês querem café? Querem café ou chá? O que vocês querem? Café, chá ou cappuccino? E aí começaram a servir café para quem queria café, chá para quem queria chá. E aí todo mundo comeu o bolo com o chá ou o café, dependendo de cada um escolheu, e ali conversando. Aí depois que acabou essa história do café, do bolo, eles começaram a oferecer bebida. Eu falei, mano, a gente tomou café. Pensei, de repente o aniversário é tipo um café da tarde, né? Não. A gente tomou café, aí começaram a oferecer bebidas. Aí, nisso, quem quer vinho, quem quer cerveja. Começaram a tomar vinho e cerveja. Uns tomando vinho, outros tomando cerveja. E eu só observando e pensando, acabei de tomar café e comer bolo, agora eu vou tomar vinho. Ok.
Depois de pelo menos assim uma rodada de cerveja e vinho, né, uma bebida mais alcoólica, aí eles começaram a servir comida, servir a comida salgada, tipo, e a comida também bem holandesa, né, um salmão enrolado no cream cheese no palitinho, o haring, que é um peixe cru em cima de uma torradinha, uns salgadinhos que eles têm aqui, o que eles chamam de salada, que é como se fosse uma maionese, assim, que você põe no prato e come. É uma maionese variada, porque algumas são de batata, outras são tem umas de peixe, de atum ou de salmão, tem outras de outros sabores, enfim, mas parece uma salada de maionese, mas não é exatamente. Enfim, comidas holandesas, que é uma coisa muito prática que você compra mais ou menos tudo pronto já no mercado. Aí começaram a servir essas comidas e começaram a comer. E eles lá conversando tudo em holandês, eu não entendendo lufas do que eles estavam falando e só observando aquelas coisas tudo, né? Aí de repente alguém me perguntou assim, como que é os aniversários no Brasil, né? Aí eu falei completamente diferente. Aí eles perguntaram, como assim? Aí eu contei, né? Eu falei, bom, pra começar, o bolo é no final. A gente só come o bolo do aniversário no final. E aí, quando eu falei isso, todo mundo me olhou assim, tipo, como assim no final? Aí eu expliquei, né, que na verdade, no Brasil, a gente come o bolo no final, que é uma forma que a gente faz de segurar os convidados na festa, porque depois que a gente canta parabéns e corta o bolo, que o bolo não vem cortado, né? É uma forma que a gente usa pra segurar as pessoas na festa, né? Que as pessoas começam a querer ir embora e a gente solta aquele famoso calma, fica mais um pouquinho que a gente já vai cortar o bolo. E aí você dá aquela enroladinha pra segurar as pessoas ali um tempinho mais na festa, né? E a história do primeiro pedaço, do corte, né? Que corta e faz um pedido, que aqui na Holanda não tem nada disso, porque o bolo já vem cortado. Até esse ano, que já, né, tava saindo um pouco da pandemia, meu aniversário é em maio, eu fiz questão de comprar um bolo de uma amiga que mora aqui na cidade, que é brasileira, para ser um bolo assim bem brasileiro, né, do jeito que a gente faz no Brasil, que a maioria dos bolos aqui é uma camada de massa de bolo e chantilly, um monte de chantilly em tudo, e só. E eu falei, não, eu virei pra essa minha amiga, eu falei, não quero um bolo brasileiro, do jeitinho que a gente faz, com ganache, com recheio de verdade, não chantilly no meio do bolo, né? E até foi engraçado, porque quando o bolo veio, eu pedi um bolo decorado, então veio um bolo bem bonito e tal. E quando chegou o bolo em casa, meu namorado olhou e falou, nossa, que bolo diferente, que bolo bonito, não sei o que. Ficou todo assim, espantado. Comeu o bolo, gostou do bolo, achou delicioso o bolo. Os pais dele também comeram, acharam delicioso o bolo. É um pouco diferente, assim, né, do que normalmente a gente tem aqui. Mas enfim, essa é a festa de aniversário holandesa tradicional, onde primeiro se come o bolo com café, depois começa a se tomar uma bebida alcoólica e depois, por último, é que come a comida salgada da festa. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você receber a notificação de quando a gente publica os vídeos aqui. Dá um joinha para engajar o meu canal e o YouTube me entregar para mais gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.